Hoje vou falar dos seus filhos. Eu queria, para começar, vocês se lembrar da sua infância. Eu vou pedir para você fechar os olhos, alguns segundinhos, e pensar no seu prato preferido, no seu bolo preferido na infância. Agora pode abrir os olhos. Foi rápido. Mas eu tomara que foi uma boa lembrança. Uma lembrança de felicidade, de comer alguma coisa que você adora. A minha pergunta é, será que nossos filhos hoje vão ter essas lembranças quando você é adultos? Eu queria, na verdade, eu quero que vocês esquecem tudo que você sabe sobre nutrição, por favor. Que eu vou contar novidades que ainda não chegaram nos manuais de nutrição na faculdade, nem de medicina. E essas novidades, eles mudaram totalmente meu jeito de enxergar a nutrição. E por isso eu achei importante, porque nós estamos indo no caminho errado. E eu saí da pesquisa para virar uma ativista. Há um pouquinho mais de 20 anos atrás, eu me mudei para Nova York. Eu era recém-casada, recém-formada em engenharia do alimento. E me assustei, porque lá tinha uma guerra. Tinha uma guerra contra a gordura. Tudo era low fat, no colesterol. Até água com gás tinha escrito no colesterol. Me assustei e também me questionei. Será que eu, francesa, comendo camembert, comendo foie gras, estou fazendo tudo errado? E também, será que meus bisavós, quase centenários, também estavam fazendo tudo errado? Eu não segui essa guerra contra a gordura. Primeiro, porque eu gosto de comer. E aqueles alimentos sem gordura tinham um gosto de papelão. A indústria não ainda sabia como lidar com essa sem gordura. E também, eu não queria abrir mão da minha manteiga da manhã, no meu pão, que é uma delícia, que é sagrada, apesar do suposto perigo. Porque me questionei. Pensei, nossa, é perigoso, mas é importante para mim. Eu morei 10 anos nos Estados Unidos, eu tive meus 4 filhos lá, e depois me mudei para o Brasil. Eu percebi que a maioria tinham um mal-estar com a comida, que comer não era uma coisa simples, tranquila, mas sim um questionamento com muitas informações. Eu resolvi voltar a estudar. A minha questão era como é comer perfeitamente. Eu estudei na França nutrição, estudei no Brasil, eu li muitos livros e artigos científicos. Eu estudei metabolismo com os melhores endocrinologistas, fazendo o meu doutorado aqui na USP, especializada em obesidade infantil e genética. Mas vi muitas dificuldades nessas crianças de perder peso. E, com a maior vontade do mundo, eles não conseguiam. Aí, eu me questionei sobre o comportamento. Eu continuei pesquisando. Eu fui me especializar em transtorno alimentar, na psiquiatria, com os melhores psiquiatras, psicólogos e nutricionistas do país. Agora, estou estudando neurociência do comer. Para aí, vocês estão seguindo? O paradoxo de hoje é que nunca se falou tanto de nutrição, nunca se falou tanto de dieta e também nunca teve tanto problema de peso e tanto mal-estar com a comida. Então, vamos lá tentar questionar nossos conhecimentos e ser humilde e rever nossos conceitos. A nutrição virou o nutricionismo, que se aparenta ao terrorismo. Não existe alimentos que por si só vão emagrecer, ou vão engordar, ou vão curar o câncer. Não existe alimentos bons, alimentos ruins. Eu cheguei à conclusão que não existe comer perfeito. Comer bem é comer de tudo, sem culpa,
sem restrição, com prazer, escutando suas emoções e fome. Então, toda essa informação que eu cheguei depois de tantos anos, vou explicar como cheguei lá. Na verdade, 20 minutos não dá para explicar tantos anos. Mas eu resolvi descobrir as duas maiores novidades que me tocaram. A primeira é a ciência da nutrigenômica, que é uma ciência nova e que é a ciência de como os alimentos estão conversando com seus genes. Nosso DNA, ele é único, ele é estável, mas ele é fixo, mas ele vai se expressar de maneira diferente devido ao estilo de vida e meio ambiente que você vive. Então, nosso DNA não é nosso destino. Tem estudos que mostram que adolescentes com uma forte predisposição à obesidade, mas tendo um estilo de vida saudável, não entraram na obesidade. Então, isso questionou muito essas informações de genética, de ter um destino de obesidade de qualquer jeito, porque papai e mamãe está todo mundo obeso. E, realmente, nesse sentido, a nutrigenômica mostrou o poder do alimento verdadeiro. Esse poder do alimento que vai conversar com seus genes. E que o Hipócrates, já mais de 2000 anos atrás, falou que o seu remédio seja seu alimento. Que o alimento seja seu remédio. Essas novidades são questionáveis, assim. Mas o que é comer verdadeiro? Comer verdadeiro, para simplificar, e pensar e comer do jeito que a sua avó estava comendo, ou sua bisavó, depende da idade. Hoje estamos correndo, estamos comendo sozinhos, estamos comendo produtos altamente processados. E essa mudança ela é muito recente, ela é muito importante. Então, comer alimentos verdadeiros não dá para deixar. Todas essas informações mostram que a gente está procurando pensar o alimento como uma caloria. Mas caloria não quer dizer qualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo do refrigerante e de um prato de salada, com cenoura ralada e tomate. Os dois, mais ou menos 150 calorias. Você acha que eles conversam com seu corpo da mesma maneira? Claro que não. A salada, a cenoura, a tomate, eles vão trazer milhares de compostos bioativos que vão conversar com seus genes. O refrigerante ele vai trazer açúcar, uma bomba no seu corpo. Então, essas informações fazem que no meu consultório eu não incentivo a usar calorias. Eu incentivo a comer, a aumentar a qualidade do alimento que você está comendo e a sentir sua sensação, emoções e a fome, saciedade, vontade de comer. E umas pacientes emagrecem. A segunda grande descoberta que eu achei bárbara é que é nosso cérebro que está controlando tudo. Não é nosso estômago, é nosso cérebro. O cérebro ele não controla as emoções, ele controla a fome, ele controla quando a gente para de comer, ele controla o nosso peso. Ele é o maestro do nosso corpo. E durante toda a nossa evolução, quem sobrevivia era quem tinha gordura. Então, até hoje, nosso cérebro ele associa gordura como proteção do meio ambiente difícil. Pode ser um meio ambiente estressante por causa de problemas psicológicos, mas também cirurgia ou medicamentoso, mas também o estresse de não comer adequadamente, que seja em qualidade ou em quantidade. Nós precisamos nutrir bem nosso corpo e nosso cérebro. E a gordura natural ela é super importante. Nosso cérebro é principalmente feito de gordura. Então, a indústria teve que diminuir a gordura, mas para dar gosto a um alimento sem gordura, você faz o quê? Você coloca açúcar. Aí, eles tiveram que colocar uma quantidade grande de açúcar. E a gente gostou. Por quê? Porque nosso cérebro ele adora açúcar.
Açúcar toca em receptor da recompensa, no mesmo receptor da cocaína. Isso é uma notícia muito interessante, bem recente. Então, quando come muito açúcar, realmente você vai, aos poucos, comer mais, porque tem uma recompensa menor. Quanto mais você vai comer, mais você vai precisar. É uma dinâmica viciante. Mas será que o açúcar é uma droga? Questão. Aí tem controvérsia. Tem alguns extremistas, desculpe, mas que estão falando que sim. Eu não. Eu acho que é um alimento. Mas é um alimento viciante. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está comendo. Essas informações, elas trouxeram muita movimento na ciência da nutrição, mas um dos maiores estresses do cérebro, adivinha o que é? Fazer dieta restritiva. Sim, senhora. A dieta restritiva é uma dieta que você ou tira grupos alimentares ou diminui a quantidade e fica com fome. Esse estresse para o cérebro é um estresse muito importante e vai trazer uma adaptação que, na verdade, é uma mudança de expressão de gene no cérebro. O cérebro vai se adaptar e vai fazer tudo para aumentar seu apetite, para você ficar mais obcecado por alimento, para procurar mais alimentos. Por isso que 95% das dietas restritivas não funcionam. Funcionam no curto prazo, porque, claro, é um estresse enorme. Mas depois o corpo faz tudo para aumentar a fome. Então, cuidado com nossos jovens que estão em crescimento, que para eles o estresse é maior ainda. No hospital das clínicas, no transtorno alimentar, quase todos os pacientes começaram a doença fazendo dieta restritiva. Outro fato interessante, a questão é, será que fazer dieta engorda? Uma pesquisa muito interessante de 2011 mostrou que sim. Como eles fizeram? Porque sempre é assim, mas você tem uma genética de ser magra, eu tenho uma genética de ser gorda. Eles pegaram gêmeos homozigotos, quer dizer, monozigotos, quer dizer, exatamente com a mesma genética. E perguntaram uma pergunta só. Você fez dieta? E quantas dietas? Aí compararam os gêmeos. Interessante que o gêmeo que fez dieta era mais gordo. E quanto mais dieta, mais gordo ainda era. Até que o autor finalmente concluiu: a dieta restritiva é provavelmente um fator da epidemia da obesidade. Então, não faça dieta. E por isso que eu estou aqui hoje. Mas eu não acabei ainda. Agora eu quero você se lembrar da primeira experiência que vocês tiveram agora sobre sua infância. E pensar nos seus filhos, os seus filhos. E pensar como é difícil hoje de se nutrir para uma criança. Porque está escutando um monte de informação contraditórias. Também, quase todas as casas têm uma pessoa de dieta, uma pessoa que se acha gorda, uma pessoa que está fazendo o tratamento. Então, a informação é muito estressante. É muito difícil entender como funciona. Eu gostaria de contar um exemplo de um menino com sobrepeso que chegou no meu consultório. E os pais, muito preocupados, claro, eles não queriam esse menino ganhar peso, e estavam fazendo tudo perfeito. Falaram para mim: Sofia, a gente está dando uma dieta perfeita. Ele come legumes, ele come frango grelhado, nada de gordura, nada de bolo. Escutei, nada de prazer. Aí, esse menino estava passando por muito estresse devido à separação dos pais. Eu sentei com ele e perguntei: hoje, no almoço, o que você comeu? Ele olhou para mim e ele falou: proteína e carboidrato. 10 anos. Não sei o que vocês acham, fiquei chocada e triste. Esse menino não aproveitava a comida, ele analisava. E depois disso, claro, eu entrei na emoção, no
na conversa, perguntei, mas o que você gosta de comer? Aí ele se animou. O que é a sua alimentação preferida? Os pais se assustaram, porque na minha receita não tinha dieta restritiva. Tinha um bolo de fubá para o lanche da tarde. Eu tive sorte que esses pais me seguiram. Mas esse menino não tinha comido o bolo preferido dele há 1 ano. Esse menino, quando trabalhei com ele no consultório, eu só falei em emoções. O que ajudou mais é quando eu falei, quando você está triste, não precisa comer, pode chorar. Esse menino emagreceu. Então, cuidado com o que estamos fazendo com nossas crianças. Com medo dessa epidemia de obesidade, às vezes a gente faz o contrário, mas que não é necessariamente uma atitude boa. E cuidado também com esse nutricionismo, sem glúten, sem lactose, sem glucose, sem carboidrato, sem. Mas para um adulto já é estressante. Imagina para uma criança que não tem referências, porque essas crianças elas nunca tiveram um momento relaxado com a comida. Né? Então, é importante também de ver que eu encontro várias crianças que têm medo de ter fome, medo de engordar, medo de ter fome. E para mim, a fome ela é natural, ela é saudável. Me lembro dos meus filhos, quando cresceram, e que me falaram assim, mãe, estou com fome. Sempre falava assim, que bom, você está com saúde. Resolvido. E aí você cuida da criança. Então, como que você cuida da criança? Você coloca rotinas. Você alimenta seu filho com os alimentos de qualidade, mas sem terrorismo e respeitando a fome dele. Porque criança nasce com uma fome equilibrada, com uma fome regulada. E a gente tem que deixar ele ser o dono da fome, sem terrorismo. Eu acho que a comida deveria ser celebrada e não apresentada como potencial perigo. Agora, vou entrar no assunto do prazer de comer, que sempre eu tenho essa pergunta. Mas como os franceses fazem para estar magros? Qual é o segredo das crianças francesas que comem de tudo? Na verdade, se preciso resumir em uma palavra, eu vou falar prazer. A refeição gastronômica da francesa entrou no patrimônio mundial da humanidade pela Unesco em 2010. Mas não foi receitas chiques, não foi o hábito francês de sentar à mesa, de compartilhar alimentos, de aproveitar a comida, de celebrar a comida e de respeitar a fome e saciedade de todo mundo, sem terrorismo, sem tirar gordura, sem ter medo do açúcar. Então, vamos pensar nisso hoje e vamos tentar evitar e proteger nossos filhos dessa vida muito difícil de lutar contra a balança, está sempre em guerra contra a comida. E vamos ensiná-los a celebrar a vida, celebrar a comida e ter confiança no corpo dele, para poder fazer outras coisas do que só analisar proteína e carboidrato. Então, vamos celebrar a comida e bom apetite.